Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim fazer um parte 2, tá? Do vídeo que eu postei sobre solidão da mulher negra. Por quê? Porque, gente, deu muita visualização. Eu estourei uma bolha que eu não imaginava, de um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. Na maioria das vezes as pessoas que olham o meu vídeo são pessoas, os meus vídeos são pessoas que me conhecem, né? E é isso. Então eu vim falar, assim, primeiro explicar algumas coisas que ficaram meio vagas naquele vídeo, porque eu não tava legal, tava bem borocochô, né? Chorando e tudo mais. Segundo, ler os comentários, porque tiveram 12 comentários e de pessoas que, enfim, então eu quero ler com vocês. Terceiro, eu quero falar um pouco sobre o conceito de solidão da mulher negra, né? E alguns estereótipos, porque eu acho que isso é o que mais nos pega, assim. São os estereótipos. E é por isso que todo esse papo tem que ser falado, tem que ser discutido e pipipopopó, e é por isso que eu gosto de falar sobre isso. Por isso que eu fiz o vídeo, entendeu? Mas as pessoas não entenderam. Então vamos lá. Então, gente, primeiro dando algumas explicações. Não ficou muito claro, eu acho que algumas pessoas não entenderam qual foi a história de um menino que eu tava ficando. E a gente marcou de sair e ele não foi, não sei o que, era aniversário da mãe dele. Então, pra deixar bem claro, né, pra quem não entendeu ou finge que não entendeu, que eu vejo que é muito conveniente as pessoas fingirem que não entenderam, não interpretarem direito, e depois vir já me julgar, mas quem ia deixar de ir no aniversário da mãe? Não tô pedindo pra ninguém deixar de ir no aniversário da mãe, até porque se eu tivesse a minha mãe ainda comigo, eu não ia faltar um aniversário, né? Mas, enfim, o que aconteceu foi, tínhamos marcado um encontro, íamos sair, tá? Tava tudo certo, estávamos ansiosíssimos, eu tava lixando meus pés já, porque já era 3 horas da tarde, o encontro eu acho que ia ser umas 7 que a gente ia se encontrar. Nisso, ele me fala, putz, hoje é aniversário da minha mãe e ela está vindo para cá. Mas, eu acho que ela não vai demorar muito. Então, a gente ainda vai poder se ver. E eu disse, beleza, vai me avisando. Tudo bem se não der, mas vai me avisando. O que aconteceu? Ele não me avisou se a gente ia conseguir se encontrar ou se a gente não ia conseguir se encontrar. Então, eu me arrumei toda, fiquei esperando e nada do macho aparecer. E foi isso que aconteceu, gente. Ele não me avisou, tá? Primeiro que quem esquece o aniversário da mãe. Segundo, comunicação é muito importante. Ainda mais quando tu tá conhecendo a pessoa, então a pessoa não tem como adivinhar certas coisas que seriam do teu jeito, porque ela não te conhece o suficiente ainda. Às vezes a gente já conhece a pessoa, tipo, eu tenho um amigo que a gente marca de sair, dá tudo certo. Daqui a pouco parou de responder, um dos dois dormiu. É assim que acontece, a nossa amizade é assim. Então sabe que um dos dois dormiu, foda-se, entendeu? Certamente o fulano dormiu. Evandro, você tá vendo isso? É isso, né? A gente já fez isso. Ele já fez isso comigo, eu já fiz isso com ele. Tipo, de parar de responder, dormir. Porque a gente é duas velhas cansadas, entendeu? Então é sobre isso. Mas no início, a gente não conhece muito bem a pessoa, então comunicação é essencial, entendeu? E aí, quando a pessoa desaparece, significa que a pessoa não tá tão interessada assim, né? Afinal, gente, leva 2 segundos pra mandar um WhatsApp, um texto. Putz, não vai dar. Acabou. Deu, simples, sabe? É muito simples. Então, assim, o que eu tenho sentido de muita dificuldade nesse mercado do relacionamento é a função da comunicação. E como eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu trabalho com comunicação, eu gosto de falar, entendeu? Eu sou expansiva. Eu fico assim, porra, sabe? Leva 2 segundos. Eu entendo, muitas vezes a gente não tá bem, porque às vezes a gente só não tá bem e a gente só não quer responder nenhum WhatsApp. Isso eu entendo muito bem. Mas, se tu tá interessado naquela pessoa, se tu realmente quer ter um relacionamento com aquela pessoa, tem que mandar mensagem, tem que responder. Outra coisa que ficou confuso, né, que o meu primo me falou pessoalmente, foi o seguinte. Ele disse, tu tá muito incoerente quando tu fala que tu não sai com ninguém, né, que ninguém quer sair contigo, mas ao mesmo tempo tu sai pra transar. Existe uma grande diferença entre sair pra transar e ter um encontro. Os dois podem acontecer juntos, mas a maioria das vezes não é assim. O que aparece pra mim, de oferta pra mim, são encontros pra transar. Então,
ir no motel, ir na casa de alguém, entendeu? Na calada da noite, obscuro. Apenas isso. Ninguém me chama pra ir no cinema, ninguém me chama pra ir no restaurante, ninguém me chama pra ir passear no parque, ninguém me chama pra, sei lá, ir ver uma exposição, ninguém me chama pra nada disso, tá? E assim, isso acontece com as minhas amigas brancas. Em breve vocês vão entender o porquê, tá? Então assim, ninguém vem cheio de dedos falar comigo. Na verdade aconteceu semana passada, eu achei até estranho, mas eu ainda tô falando com o cara. Então vamos ver. Mas ninguém vem de maneira respeitosa comigo, tipo, nos aplicativos ou e tal. Já falando, nossa, que gostosa. Ai, nossa, o tamanho da lua, essa tua bunda. Ou coisas assim, entendeu? E já quer marcar de transar. Se o cara é muito gato e eu tô afim, eu até vou. Mas não é sempre que eu quero isso. Essa é a questão. Eu também quero ser convidada pra date. Eu também quero ser convidada pra ir no cinema. Entendeu? Eu quero ter essa experiência, porque é isso, sabe? Eu sou um ser humano normal, eu também tenho as minhas carências e eu não sou feita só pra isso, eu não sou feita só pra sexo, entendeu? E a mensagem que a sociedade entende de um corpo de uma mulher negra, e agora a gente vai falar sobre isso, é isso, que ela é feita pra sexo ou feita pra servir. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui o meu computador, que vai me auxiliar, porque muito das coisas que eu vou falar, eu vou ler, né? Então, primeiro falando sobre solidão da mulher negra, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito. Então, eu vou ler um trecho da Bell Hooks, do livro Vivendo de Amor. Nossas ancestrais testemunharam seus filhos sendo vendidos, seus amantes, companheiros, amigos, apanhando sem razão. Pessoas que viveram em extrema pobreza e foram obrigadas a se separar de suas famílias e comunidades não poderiam ter saído desse conceito entendendo essa coisa que a gente chama de amor. Elas sabiam por experiência própria que na condição de escravas seria difícil experimentar ou manter uma relação de amor, tá? Esse é um trecho do livro. Para além da análise de crônica, voltando ao passado, neste artigo, Albert Hooks traz análise a qual fim de nossa reflexão. Mulheres negras sentem que em suas vidas existem pouco ou nenhum amor. Essa é uma das nossas verdades privadas que raramente é discutida em público. Essa realidade é tão dolorosa que as mulheres negras raramente falam abertamente sobre isso. Então, esses são trechos do livro dela, Vivendo de Amor, até vou anotar para comprar e ler. E nesse livro, ela fala um pouco sobre isso, acredito eu, né? Vocês viram o trecho aí. Mas eu queria só uma frasezinha para dar um tom do que eu tô falando. Então, a gente tá falando de história, de ancestralidade do povo preto e dessa dificuldade que não é de hoje. Mulheres negras na sociedade são vistas como base da sociedade. Então, lá na frente tem um homem branco, a mulher branca, o homem negro e na base a mulher preta, o que significa que ela ganha menos e trabalha muito mais, tá? É muito difícil, ou quase não conheço, uma mulher preta que tem apenas um emprego, né? Ou que não trabalhe muito. Então, e por quê? Porque essas mulheres ganham menos, porque elas são vistas como algo inferior na sociedade. Isso é uma coisa que vem da escravidão, né? De anos e anos de luta do povo preto. Então agora, gente, eu vou pegar aqui, peguei num artigo também, são quantos estereótipos? 4 estereótipos, tá? De mulheres pretas. Então, o que são estereótipos? Estereótipo é aquela coisa que tu julga a pessoa sem saber como ela realmente é e julga a atitude dela. Resumir assim, tá? Da minha fonte e voz da minha cabeça. Então, esses estereótipos aqui, em muitos momentos, né, na nossa vida de mulher preta, a gente acaba passando por isso. Eu acredito que principalmente no mercado de trabalho, tá? Falando por mim. Mas nas nossas relações em família também, tá? Até porque, novamente, falando de Brasil, muito da população de mulheres negras são mães solo, são mulheres que tiveram ali as suas relações amorosas ou não, afetivas ou não, tiveram filhos frutos daquela relação e que muitas vezes acabam sendo abandonadas e aí criam seus filhos sozinhos.
Por isso que essa base é tão grande, sabe? Por isso que parece que a gente nunca consegue ascender. Porque a história se repete, né? Por isso que tem um monte de homem preto aí sem pai. Um monte de mulher preta aí da minha idade sem pai, né? Porque é isso. Parece que essas mulheres, nós, mulheres pretas, somos feitas só pra isso. E não há nenhum cuidado de ter a noção de que essa mulher precisa também sustentar o seu filho, né? Então, eu conheço muitas histórias de mulheres que passaram por isso e que depois o cara vai e com uma branca, ou ele assume os filhos da branca, ou ele tem um filho com a branca e cuida do filho da branca, mas o filho que ele teve com a preta lá atrás, muitas vezes na adolescência, né? Ele deixou pra trás. Ele nunca pagou uma pensão, ele nunca pagou nada, ele deixou ela se virar sozinha com 3, 4 empregos e foi isso, né? Quando essa mulher não acaba numa miséria. Então, tudo isso acontece, tudo isso rola, a gente sabe, é visto, é fato, mas as pessoas fingem que não veem e depois vêm com essa de, Amanda, tu tá exagerando. Não, sabe? Não, eu não tô exagerando, sabe? Eu posso falar pela minha vida das pessoas que eu conheço. A minha vida, a minha família é um caso diferente, é um caso à parte, mas dentro do macro da minha família existem muitas relações assim, de mulheres que tiveram seus filhos com os homens, e os homens, quando davam pensão, criaram sozinhos seus filhos. Criaram sozinhas os seus filhos, trabalhando, se virando, se ajudando entre elas. Hoje uma tá de folga, fica com as crianças, eu vou pegar uma faxina, vou pegar um negócio. Mas isso é a realidade da mulher brasileira, isso é um fato. A questão é que eu não quero participar dessa realidade. A questão é que eu quero ser uma mulher amada. Eu quero construir uma família, eu quero ser uma mulher respeitada, entendeu? E eu já entendi que se eu não botar esse limite, sabe? É isso, eu não vou cair nessa cilada, entendeu? Se a minha mãe não caiu nessa cilada e ela conseguiu construir a família dela, eu não vou cair nessa. Mas vamos aos estereótipos, tá? Então, primeiro estereótipo, vamos falar de mami, que é a mãe preta, tá? Então vou ler aqui. Esse estereótipo guarda um vínculo profundo com a escravidão. Quando mulheres negras trabalhavam na casa dos seus senhores como cozinheiras e serviam aos filhos da sinhá, como amas de leite. A mulher negra nesse estereótipo é vista como aquela que cuida, acima de tudo, cozinheira, de mão cheia, está sempre pronta para servir. Por isso, é destituída de sonhos próprios e até mesmo da sua sexualidade. Neste contexto, a mulher negra só serve para trabalhar em função de outras pessoas. Então, tem muita gente que usa como exemplo para mãe preta a Dona Benta, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque a Dona Benta, ela era aquela legalzona que tava só pra cozinhar e pipipopopó, mas que não tinha uma história dela, assim, sabe? Então, é isso. É aquela mulher e que eu tô pensando, eu tô olhando, eu tô falando e eu tô pensando, né, numa pessoa que eu conheço, que é essa mulher que tá nesse lugar de servir a própria família, né? Ou, enfim, servir a muitas pessoas, e ela cozinha muito bem, mas parece que os sonhos dela não importam, parece que ela tá ali só pra servir. Em muitos momentos na minha história, na minha caminhada, tentaram me colocar nesse lugar. Porque, pra quem não sabe, né, eu perdi a minha mãe muito cedo, eu tinha 12 anos. Em muitos momentos na minha estrada, né, na minha caminhada, na minha história, tentaram me colocar nesse lugar de mami, sabe? Porque, pra quem não sabe, eu perdi a minha mãe com 12 anos e o meu irmão tinha 3 anos. Então, aqui em casa, eu fiquei com uma mulher da casa. O que significa que eu tinha que cozinhar, que eu tinha que limpar, que eu tinha que fazer tudo, mas eu tinha 12 anos. Eu estudava num colégio de período integral e eu tinha um irmão de 13, eu tinha que dar conta disso e da casa. E o meu pai tinha que ficar muito feliz. E nesse momento não era mais importante eu estudar, não era mais importante as minhas necessidades como adolescente, sabe? De ter uma individualidade, de estar construindo uma identidade, nada disso era importante mais. O importante era fazer esse papel
de mami e de cuidar e de servir e estar sempre feliz, sendo que é impossível estar feliz numa realidade dessa, de do nada a tua vida ser transformada e tu perder a tua mãe, mas isso sempre foi me exigido muito. E isso não é justo e não é certo, sabe? E é uma coisa que é cobrada dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio núcleo familiar que é preto. Então é isso. Já falei demais da mami, né? Agora vamos ao segundo estereótipo, que é o da mulata, tá? Mulata dá para ser resumido como globeleza, tá, gente? Então, assim, bastante presente na cultura brasileira, esse estereótipo produz uma hipersexualização das mulheres negras, que se transformam em um objeto de consumo para masculinidades. Dados do Fórum Brasileiro da Segurança Pública apontam que entre 2017 e 2018, 51% das mulheres vítimas de estupro eram negras. Os dados de 2019 apontam que entre mulheres que sofrem assédio, 40,5% são pretas e 36,7% são pardas. Precisamos mudar essa realidade. Então, gente, sobre esse negócio do assédio aqui, significa que 50, 60, 70, 74, são de pessoas não brancas, né, que sofrem assédio. 74. Mas, enfim, então esse é o estereótipo ligado à mulata, à hipersexualização, à globeleza. Então é aquela mulher que tem que ser sempre linda e sensual e ela sabe sambar. E é isso, ela serve só para sexo. É justamente o estereótipo que me indigna tanto, né? Esse é o que fala da hipersexualização. E que também fala que a mulher preta é boa de cama e pipipipopopó. É justamente isso que me incomoda tanto. Então, o terceiro estereótipo é o da durona / forte. Então, é aquela mulher que é forte. Nossa, como ela é forte, ela é guerreira, ela é batalhadora. E ela dá conta de sustentar seus 5 filhos sozinha. E pipipipopopó. E olha como ela trabalha. Meu, a gente não quer ser assim, tá? É isso. A gente não quer precisar ser durona, ser forte e o escambau, entendeu? Então, eu vou ler aqui o textinho, né? Porque senão já me... Bastante exaltado socialmente, nesse estereótipo, a mulher negra é vista como uma guerreira imbatível, com aquela que enfrenta todas as dores. É preciso compreender que ser forte não é uma escolha de mulheres negras, por isso é fundamental não romantizar esse processo. O compromisso não simplesmente é reconhecer esse esforço das mulheres negras, é necessário estabelecer um pacto coletivo contra o cissexismo e racismo. De outro modo, potencializar ações que promovem a saúde mental de mulheres negras. Falando sobre saúde mental, é uma coisa que assola muito esse negócio do ser durona e forte. Porque parece que a gente não pode fraquejar, a gente não pode chorar. Eu tenho certeza que esse vídeo só deu muita visualização da mulher negra, não foi nem pelo título, porque eu acho que eu já fiz outro vídeo com um título parecido. Mas foi porque na capa eu tava chorando. E a gente não pode, né? A gente não pode chorar, a gente não pode demonstrar fraqueza. Por muito tempo, e eu digo muito tempo da minha vida mesmo, tipo até eu começar a fazer terapia, eu era essa pessoa que não podia chorar, né? Porque eu fui criada assim, por uma mulher preta que não mostrava sofrimento, que não mostrava dor, sabe? Que mesmo ali em leito de morte, ela se mostrava uma pessoa extremamente forte, porque a gente é criada assim para aguentar tudo. Porque o fardo é mais pesado pro nosso lado. Porque a gente sofre mais racismo, entendeu? Porque a gente sofre mais hipersexualização. Porque, tipo, eu desde muito nova, eu fui muito assediada na rua. Teve uma fase, acho que dos 12 aos 15, que eu era extremamente assediada na rua. Por cara velho, sabe? Dava pra ver, tipo, 40 anos. Enfim, gente, eu era menor de idade
e eu era assediada na rua voltando para casa, entendeu? Então, a gente tem que ser sempre muito forte para lidar com tudo isso, sabe? Isso, a gente é criada assim. Eu só fui entender que eu não precisava ser tão forte assim quando eu quase entrei numa depressão. Que eu já citei isso no primeiro vídeo, que foi por causa de um quase relacionamento. E aí, na terapia, eu entendi, ouvindo de outra mulher preta, que é a minha terapeuta até hoje, que eu não preciso ser sempre forte, que eu não preciso ser sempre guerreira. E que eu passei por muita coisa, sabe? E que eu preciso respeitar essa minha individualidade. Mas não é todo mundo que tem essa sorte, esse benefício de poder fazer uma terapia, né, gente? E muito menos de deixar de ser forte, né? Porque tem filho para sustentar, sabe? Porque tem que correr, porque tem que cuidar, porque tem que isso, tem que aquilo. Às vezes a gente escuta tanto desaforo no trabalho também, porque isso aí também reflete no trabalho. Então, às vezes a gente vai trabalhar num ambiente, na maioria das vezes, majoritariamente branco, e o fardo é muito mais pesado pro nosso lado, sim. Entendeu? E é isso. É foda, é bem foda. Agora o último é escandalosa e barraqueira. Esse aqui eu já sofri muito, tá? Das pessoas acharem que eu tô exagerando, que eu tô sendo barraqueira e pipipopopó. Então, a partir desse estereótipo, mulheres negras são lidas como mal educadas, tá escrito mal, que não possuem trejeitos sociais, falam alto, não sabem se vestir, gostam de estar em brigas, e associar esse comportamento a mulheres negras também traz um viés de classe, uma vez que a regra da etiqueta são pensadas para mulheres de elite. Portanto, demarcar mulheres negras assim é um modo de justificar a exclusão em espaços sociais. É um fato. E é muito foda, assim, porque dentro da minha educação, falando assim de dentro de casa, da minha mãe, eu não lembro dela me falando para falar baixo, mas meu pai fala muito para mim falar baixo. Mas eu lembro de uma preocupação tremenda com o que eu ia vestir, com o meu cabelo, né? Então, desde muito nova, meu cabelo era alisado. E tudo isso eu tô falando em questão de etiqueta, tá? Pra gente caber em certos lugares, porque a minha vida, ela sempre foi muito embranquecida, porque eu nasci com certos privilégios. Então, o meu pai, ele já era formado em 2 faculdades, ele já tinha um emprego bom, né? A gente trabalhava em 2 empregos. Eu sempre tive um padrão de vida bom. Então, os lugares que eu frequentava eram majoritariamente brancos. Aula de dança, aula de natação, a escolinha particular, né? Que não foi escolinha, foi um colégio, entendeu? Depois, quando eu fui para um colégio federal, também era majoritariamente branco, mesmo sendo um colégio de graça, né? Ou aplicação. Ele era um colégio majoritariamente branco, onde eu sofri racismos absurdos nas minhas séries iniciais. Coisas que um dia eu quero fazer um vídeo só pra falar sobre isso, mas que ditaram muito a minha trajetória escolar até a faculdade, enfim, dias atuais. Mas é isso, gente. Tudo isso, essa preocupação que a minha mãe tinha, hoje eu entendo que é muito mais uma questão pra mim não cair nesse estereótipo, sabe? Então, e eu fico muito irritada quando às vezes a gente fala uma coisa, principalmente no ambiente de trabalho, a gente fala uma coisa, às vezes até num tom mais baixo do que a pessoa branca, mas a gente é mal vista. Por quê? Porque se a gente cutucar a ferida falando de um jeitinho flor, a gente é mal vista também, entendeu? Então é muito foda, assim, sabe? Essa questão da linguagem, tem até um livro, né, de linguagem não violenta. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, mas eu sei que é uma questão que é muito mais cobrada de mim, mulher preta, do que de uma mulher branca, entendeu?
O máximo que vai acontecer com uma mulher branca é ser chamada ela é meio descompensadinha, né? Ai, mas é o jeitinho dela, ela é assim. Não. A gente pode ter a mesma atitude. Eu tenho certeza que a mulher branca vai ser chamada de descompensadinha, louquinha, e eu vou ser chamada de barraqueira pra baixo. Barraqueira, sem classe, é isso que dá contratar preto. Tá? E em algum desses aqui eu lembrei de um negócio que aconteceu comigo, mas eu vou citar, em ambiente de trabalho também. Eu entrei num trabalho uma vez, faz um tempinho já, mas eu até falei dele aqui, eu acho, mas não dessa situação. Entrou eu e uma pessoa branca. Eu era pra vaga de assistente de marketing e ela pra vaga de design. A gente entrou no mesmo dia. Essa pessoa branca, ela começou a roubar coisas da empresa, tá? E qual foi a atitude que a empresa tomou? A atitude que a empresa tomou foi dizer: ai, mas tá, e essa pessoa roubou muito, tá? Importante dizer, essa pessoa roubou muito. Se fosse uma caneta, já seria roubo, mas essa pessoa roubou pra cacete. E aí começaram a dizer, a diretoria tomou a decisão de encaminhar ela pra psicóloga. Porque, quando vê ela precisa de ajuda, né? Quando vê ninguém nunca estendeu a mão pra ela. Porque é isso, né? Ela é cleptomaníaca, coitada. Gente, eu fiquei tão revoltada. Porque nesse mesmo emprego, por muito menos, eu fui chamada a atenção. Muito menos eu fui chamada a atenção, tá? E se fosse eu tenho certeza absoluta que iam chamar a polícia. Por causa de lápis, caneta e coisas assim que a guria roubava. Então, isso é muito absurdo. Isso é inaceitável, sabe? E é de se pensar, né? E se encaixa muito em todos esses estereótipos. E é uma coisa que eu queria contar, que é uma coisa que me revolta muito, gente. Porque eu tenho certeza absoluta que comigo seria diferente. A gente entrou no mesmo dia, a gente tinha o mesmo nível de hierarquia, sabe? Ganhava salários parecidos, mas eu tenho certeza que comigo ia ser polícia pra baixo. Tiveram que fazer toda uma movimentação na empresa, sabe? Uma menina do RH, que era psicóloga, teve que começar a acompanhar ela toda semana. Tiveram que instalar câmera dentro da sala, sabe? E não demitiram ela, foram demitir depois. E não foi só por causa disso. Quer dizer... Então é isso, gente. Era isso que eu queria contar. Agora vamos aos comentários. Bom, eu tô aqui com os comentários, né? Tô tentando me ajeitar nesse sofá, mas eu até que gostei de gravar aqui, só não sei se o som ficou bom, né? E tem sempre uma criatura passando, né? Mas enfim. Então, eu vou começar com os comentários. Tem comentário de um mês atrás, que foi logo que eu postei o vídeo, tem comentário de ontem. Então, vamos lá. Há um mês atrás, a Cristiane Mendes falou: triste, imagina eu que sou retinta. É foda. E tipo assim, pra quem não sabe, eu já expliquei isso no primeiro vídeo, existe sim dados que comprovam que quanto mais preta a pessoa é, mais racismo ela sofre. E eu vejo isso na minha vida como algo tipo que eu senti real na pele quando eu parei de alisar o meu cabelo. Então, quando eu assumi os meus traços mais negroides, parei de alisar o cabelo, a minha vida se transformou completamente, principalmente no ramo amoroso, né? Acho que eu falei isso no primeiro vídeo, então não vou repetir. Mas é muito foda, sabe? E a sociedade é assim, e ela vai julgar de longe uma pessoa negra retinta. E a gente sempre vai ter medo. Eu tenho muito medo pelo meu irmão, muito medo pelo meu pai, porque eles são negros retintos. Agora... há um mês atrás, a Carolina Campos comentou: amiga, sinta-se abraçada, compreendo muito bem, tenho 40 anos e vivi muita rejeição. É difícil achar um homem que não seja racista. Eles ficam com você e depois assumem uma branca. Mas não perca sua fé e força, ainda existem pessoas legais. É isso, né? Só confirmando aquilo que eu já tinha falado. Aí depois, uma criatura que parece um fake e editou e escreveu
2 comentários gigantescos. Lá vem. Nilson Maioral. É um fake, né? Vamos ver. Olha bem com quem você está se relacionando. Se você se envolve com caras que têm várias garotas orbitando seu torno, provavelmente você será só mais uma ao seu redor, independente de ser branca, negra ou loira. Caras que têm muita oferta quase nunca se decidem, preferem ir pegando uma por uma sem se comprometer com nenhuma. Até porque elas estão sempre transando. Até porque eles estão sempre transando. Tente dar uma chance para um homem comum, trabalhador, menos cobiçado. Este sim certamente saberá dar o valor ao amor de uma única mulher que tenha percebido seu valor. Muito bonito na teoria, mas na prática não é bem assim. Até porque, como eu disse, para transar não me falta homem, entendeu? Às vezes falta, né? Mas enfim, para transar não é a questão. E isso aqui eu acho que vem muito daquela coisa de tipo assim, da ideia de que a gente tem que valorizar mais o cara bruto e trabalhador, como se ele também não fosse valorizado. Ele é valorizado sim, tá? A questão é que inclusive, não tem, na minha cabeça, não tem como eu ficar com uma pessoa que não trabalha. Não tem como, sabe? Uma pessoa que não tem aí uma correria, porque eu faço uma correria do caramba pra dar conta dos meus gastos, das minhas viagens, do meu padrão de vida, sabe? Pra conseguir me manter fazendo as coisas que eu gosto. Então eu quero uma pessoa que seja de correria do meu lado também. Mas eu entendi o que ele quis falar, ele só não botou aqui. Valorize mais o cara feio, sabe? Foi só isso que faltou. Ah, você tem que valorizar mais o cara feio. Foi só isso que faltou. Agora, mais um comentário desse mesmo cara. Essa história de mulher fedorenta, acho difícil homem algum assumir relacionamento com ela. Existe sim, eu já vi. Caso de fato esse seja o hábito dela, por mais linda que seja. Uma ficada rápida poderia até acontecer, mas algo mais sério acho difícil. Talvez só um homem porco também para assumir, ou nem mesmo um cara assim. Se acontecesse comigo, eu levaria ela junto comigo para o banheiro e assearia ela até ela criar o hábito de ser cheirosa. Mas se nem assim ela aprendesse, cairia fora, simplesmente não daria. Tá, então ele levaria, é o mesmo cara, tá? Ele acha difícil isso acontecer, dizendo que eu já vi, né? Já vi isso acontecer várias vezes, tá? De gente fedorenta, bafuda, um cheiro de realmente complicado, tá aí transando todo dia e eu cheirosa tô na merda. E ele disse que ficaria só uma ficada rápida ou levaria a pessoa pro banheiro. Então ainda tentaria, amigo. Sabe que uma vez eu conheci um cara na rua, assim, passando, sabe? Quando você tá passando, assim, na Cidade Baixa, né? E aí rola aquele clima e tu vai falar com o cara. Quando eu fui falar com o cara, o bafo era simplesmente surreal. Eu juro pra vocês, eu dei a volta e fui embora. Porque eu não sou obrigada. Aí, mais uma criatura que parece um fake. Negão Gamer 6864, que editou também. Ele botou: você tá ligado que não vai mudar, né? Por quê? Não estamos dispostos a mudar. Prefiro ser sincero logo. Quem não tá disposto a mudar, meu filho? É tu? O negrão sincero? Quem que não tá disposto a mudar? Daí, o mesmo negrão gamer. É negrão gamer, não é negrão sincero. E o outro era Nilson Maioral. Ai, eu amo esses fake. Esse aqui botou assim, ó. Aí o negrão gamer, o mesmo, botou 19h40. Não sei se foi o tempo do meu vídeo que ele falou. Se
Ele botou SE, muito trouxa. Nenhum cara esquece o aniversário da mãe. E nenhum cara troca o aniversário da mãe, pelo menos a mina não for namorada dele há tempo. Ele escreveu tudo errado e ele editou e continuou errado. Mas enfim, isso eu já expliquei no início do vídeo. E eu nem permitiria que uma pessoa que estivesse comigo deixasse de ir no aniversário da mãe pra estar comigo. Eu nem permitiria isso. Pra mim isso não faz sentido. Se o cara não consegue respeitar a própria mãe, ele não tem que dar do meu lado. Simples assim. Aí, esse aqui, o Ediran, ele é um cara preto que me parece ter uns 40 anos, ele tem foto, ele assume, tá? Diferente dos outros que são fake, o Ediran, ele tem a foto dele aqui, tá? Eu diria que ele é um cara pardo e ele me parece beirar os 40, tá? E ele botou assim, e ele é de São Paulo, ele fez questão de escrever São Paulo SP. Eu tenho minha teoria sobre pessoas de São Paulo, mas enfim, ele botou: não existe solidão, em caps, da mulher negra, branca ou asiática. Existe solidão da mulher chata. Ele é que é o legal, ele é que é o fodão. Um cara de quase 40, tá no meu vídeo, uma guria de 28, olhando meu vídeo pra vir aqui botar isso. O que ele quis dizer, que eu sou chata? Fodão é ele, né? O Ediran de São Paulo, fodão é ele. Enfim, daí a Miriam colocou: você é linda, menina. Aí o White Hey. Isso tá escrito errado, tá? Eu não tô louca. White, tá escrito White, aí HA da Checkers. Eu não entendi isso aqui e tá editado. A realidade do Brasil é que fizeram uma doutrinação na cabeça das pessoas, ensinando que as pessoas brancas são um padrão superior às pessoas pretas. O cinema promove isso em filmes, novelas, séries, etc. Além disso, o sistema transforma os próprios negros e pardos em escravos desse sistema, levando-os a serem racistas entre si. Eu boto fé, White, alguma coisa. Eu boto muita fé no que tu falou. Tem pessoa que realmente é racista sendo preto. Se é que isso é possível, mas é uma coisa muito mais de realmente doutrinação, como tu falou. E tem muita questão também de gente que não se relaciona, né? A pessoa preta que não se relaciona com pessoa preta, só com pessoa branca, porque ela quer enclarecer a família. Isso também existe há milênios de anos e loucura, né? Enfim, o Paulo Gar, que tem uma foto que parece um fake, botou: a única maneira de acabar com o racismo estrutural contra os negros é abolir o ensino da história da escravidão do currículo escolar e investir em fundo no desenvolvimento do continente africano. Em cerca de duas ou três gerações, os brancos e pretos se olhariam igual. De que jeito, bicha? A gente tem que saber da história. Eu já tô íntima chamando de bicha, mas enfim. É um jeito carinhoso, eu digo pra vocês, tá? De que jeito, Paulo? A gente precisa... o Paulo tem um canal real, tá? Ele tem um canal Neville e Amigos. Neville, Paulo e Amigos apresenta meditação guiada. Um canal de meditação guiada, que interessante. Eu gosto de meditação guiada, tá, Paulo? Mas, enfim, voltando. A gente precisa saber da história para saber o que não pode ser repetido. Tá? A Alemanha tem uma história horrorosa, que todo mundo sabe aqui, eu não vou citar as palavras. E mesmo assim, eles têm vários memoriais, eles estudam isso a fundo, para que isso não se repita. Então, a gente precisa estudar a história, sabe? Só que tem que ser de uma outra maneira. A história tem que mostrar que, na verdade, o continente africano também é evoluído. Isso tem que ser divulgado, sabe? Então é isso. Não vou me aprofundar muito nisso, mas enfim.
Não viaja com esse negócio de não estudar história, porque só sabendo do passado, na nossa vida é assim. A gente fez uma merda, a gente tem que lembrar da merda pra melhorar. Que surto é esse, Paulo? Meditação guiada. Que surto é esse? Enfim, vamos lá. Samir, Bispo Samir. 6269. Eu acho que ele é bispo, eu vou abrir aqui o perfil dele. Lidar com frustrações e experiências de rejeição é uma tarefa difícil, sim, mas podemos tirar disso lições preciosas para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Priorizar-se e desenvolver amor próprio. Desapegar-se da necessidade de suprir carências afetivas por meio de outras pessoas. Devemos ser plenos em nós mesmos, ter luz própria e reconhecer que, na verdade, a solidão assola aquele que não faz boa companhia a si mesmo. Achei um pouco pesado, tá? Porque esse finalzinho aí foi um pouco dramático, senhor bispo, né? Samir Bispo. Mas eu entendo perfeitamente essa questão de amor próprio e de ser autossuficiente. E eu experimento isso de várias outras maneiras, tipo viajando sozinha, saindo sozinha, indo no cinema sozinha, restaurante sozinha, e coisas que tem gente que não faz de jeito nenhum sozinha, eu faço. Eu não me importo. Inclusive, até prefiro, tipo, viajar. Eu já peguei o costume de viajar sozinha, eu real prefiro. Tá? E tem gente que não faz isso. Tem muita gente que eu conheço que diz que choraria se viajasse sozinha ou coisas assim. Mas eu entendo a questão de se amar mais, de se respeitar mais e de focar em si mesmo. Mas é foda, né? Às vezes tu tá afim de deixar isso. Eu tenho 28 anos me amando e me respeitando e não sei o que. Eu tô afim de experimentar ser amada, né? Eu acho que é disso que eu tô falando. Mas o Samir deu esse textão que eu gostei. Só achei um pouco aqui. A solidão assola aquele que não faz boa companhia a si mesmo. Mentira, tá? Porque eu sou a pessoa mais legal que eu conheço e eu amo ficar sozinha. Existe uma grande diferença entre ficar sozinha e solidão, tá? Eu acho que eu já expliquei isso no primeiro vídeo, mas enfim, eu já fiquei com um cara que às vezes eu me sentia literalmente solitária quando eu tava com ele. Muito melhor quando eu tava sozinha, e aí não vingou. Everton Luiz, um dia atrás, o último comentário, botou: nossa, o que deu pra entender é que você, por ser negra, é muito rejeitada pela maioria dos homens. E não é mentira. Tá? Ele não botou acento nenhum. E eu tô falando de vírgula, eu tô falando de circunflexo, eu tô falando de tudo, tá? Vamos de novo. Nossa, o que deu pra entender é que VC, por ser negra e nada de acento, gente, é muito rejeitada pela maioria dos homens e não é mentira o que você falou. Para a maioria dos homens, a mulher negra é só pra cama, pois a maioria é boa de cama. Mas se tem uma mulher legal, a maioria pisa e depois se arrepende. Mas digo pra você, mantenha a cabeça erguida. Você é linda. Se tivesse na minha cidade, adoraria te conhecer melhor. Parece ser boa mulher que queria construir algo com alguém juntos. Tomara que consiga. Um bom homem, pois tá difícil de se relacionar. Eu tô solteiro até hoje, pois a maioria das mulheres não se valorizam, mas você tenta se valorizar mais, e daí sim vai encontrar um bom homem. Everton, um pouco difícil de entender o que tu escreveu, né? Não tem um acento. Provavelmente aqui, se a gente estivesse conversando no WhatsApp, ali já ia morrer e a gente não ia nem pro primeiro encontro, porque não tem um acento no que tu tá falando. Mas eu entendi a mensagem, porque eu sou uma boa entendedora. E para boa entendedora, a mensagem sem acento basta. Então, tu falou que
A maioria das mulheres negras são boas de cama. Isso cai lá no estereótipo da mulata, tá? Falou que eu sou linda, isso é um fato. Eu agradeço o elogio, mas é um fato. Que se eu tivesse na tua cidade, tu adoraria te conhecer, mas não se perguntou se eu gostaria de te conhecer, porque eu tô, né, solteira e tô aqui reclamando, mas eu não tô desesperada. E de novo, e que as mulheres têm que se valorizar mais. Bom, de novo, eu me valorizo. Tanto que não saio com muita gente, né? Porque eu me valorizo. Mas eu quero um homem que me valorize tanto quanto eu me valorizo. E quanto eu provavelmente vou valorizar ele e a nossa relação. Entendeu? Pronto. Não era pra ser tão difícil assim. Li dos comentários. Tem muita coisa ridícula, tem muita coisa legal. Tem muita coisa que eu não vou nem me abalar. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Eu acho que já tá bem extenso, porque eu já parei, voltei várias vezes. Já senti que vai dar um trabalho do cão pra editar. Mas eu vou postar hoje ainda. Hoje é dia 26 de janeiro. E eu tenho outros vídeos pra postar de outras coisas que eu quero falar. Então me sigam, né? Me sigam no Instagram também, é @amoranguete. Lá eu acho que eu mostro mais da minha vida, bem mais, né? E é isso, gente. Eu espero não ter ofendido ninguém. Aquela, né, que vai dar um textão de Carol Conká. Mas eu tô no meu canal pra dar a minha opinião. E é isso. Gostou, gostou. Não gostou, paciência. Tchau.